Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, que a graça preciosa de Cristo esteja acompanhando você, a sua vida, a sua família. Aos pouquinhos a turminha vai chegando aqui nessa reflexão, nessa mensagem bíblica de hoje. Tenham aí um sábado feliz, abençoado, que bom poder encontrar vocês aqui. Espero que a mensagem da palavra de Deus ela faça sentido aos nossos corações feridos, aos nossos corações aflitos, que a palavra de Deus nos lance luz para entendermos os propósitos de Deus na nossa vida, porque viver essa vida não é simples, não é fácil para nenhum de nós. Nenhum ser humano na Terra. Pode pegar o do homem mais rico ao mais pobre, do mais inteligente ao mais ignorante, do mais velho ao mais novo. A vida humana, ela é um desafio maior de todos, sobretudo porque a nossa experiência é uma experiência de erros, de falhas, de pecado, e essa condição humana exige de nós uma construção que não tem fórmula. A gente tem uma receita de bolo, a gente tem uma fórmula de química, mas a gente não tem receita, não tem fórmula para viver a nossa vida, porque somos seres únicos, individuais. Então, a gente precisa buscar em algum lugar algum direcionamento. E esse lugar sempre será a Bíblia, sempre foi e sempre será. O direcionamento sempre esteve nas Escrituras. E acredite, é muito mais simples do que a nossa teologia humana declara. Então sejam bem-vindos. O meu desejo com os momentos que nós vamos passar aqui é que a palavra perfeita de Deus alcance o nosso coração imperfeito e que ela produza calma, produza esperança, produza arrependimento, direção e compreensão das nossas relações humanas e da nossa relação com Deus. Então, você já está chegando por aqui, eu quero pedir um favor para você. O pessoal já está se cumprimentando, desejando feliz sábado. Eu quero pedir a você, se for possível, que você veja que tem sei lá o que aqui, né? Uma piramidezinha, é um aviãozinho, é uma seta aqui. Se você clicar ali, vai aparecer a sua lista de contatos aqui no Instagram. E você pode então compartilhar essa live, essa mensagem com vários dos seus contatos, dos seus amigos, né? À medida em que você vai dando o joinha aí, o coraçãozinho, que eu vejo os coraçõezinhos subindo, isso também ajuda a que outras pessoas saibam que estamos aqui. Nós vamos orar a Deus. Eu quero pedir sua licença, eu vou retirar os comentários para que você possa ter foco na mensagem da palavra de Deus, para que não fique, né? É sempre muito bem-vindo, o pessoal diz bom dia, irmãos, comenta, conversa, é gostoso, é bom, mas eu queria que você focasse junto comigo, porque eu tenho a impressão que vai ser muito importante a mensagem de hoje, tá bom? Então eu vou retirar aqui os comentários e você também já vai compartilhando com seus amigos, né? Para a gente poder fazer essa reflexão bíblica, tá bom? Então deixa eu tirar aqui. Pronto. Tirei os comentários. Não é falta de educação minha não, tá? Eu agradeço aí todas as saudações, os carinhos, mas aqui é para a gente focar aqui, tá? O texto para nossa reflexão, se você tem a Bíblia, é Marcos 5, 35 a 41, Marcos 5, 35 até 41, e eu quero fazer uma oração com você. A gente vai orar pedindo que o Espírito Santo habite em nós, que Ele tenha misericórdia de nós
e que a gente aprenda, cresça e se desenvolva, tá bom? Então, se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos na Tua presença, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. É possível que alguém esteja muito preocupado, ansioso, talvez alguém com alguma ansiedade mais profunda. Talvez a gente esteja suspirando, respirando mais profundamente, exatamente pela ansiedade. Vivemos uma vida de estresse sem percebermos que estamos além dos nossos limites. Temos nossas dificuldades, Senhor, em tantas áreas da vida. Talvez alguém aqui hoje se sinta muito culpado por causa dos seus erros, seus pecados. Talvez alguém aqui esteja vivendo o drama de um divórcio. Talvez alguém aqui esteja lutando contra o câncer. Talvez alguém esteja desesperado porque seu filho, sua filha estão longe dos teus caminhos. Tem gente que só está entediado e infeliz, só que isso perdura há anos. Tem gente que sonha em ser amado e em amar, mas parece que tem um dedinho podre e sempre que pessoas se aproximam, ela se aproxima, dá problema. Pai das luzes, temos tantas fragilidades, temos tantas fissuras no nosso caráter. Não somos nada, não somos ninguém, somos menos que pó, mas nós nos aproximamos do Senhor 100% confiados em Jesus. Jesus foi aceito pelo Senhor, o sacrifício dele, a perfeição de Cristo foi aceita. E é por isso que nós cremos na nossa redenção e na nossa remissão. Por favor, Senhor, vamos abrir a Tua palavra. Se nós não encontrarmos consolo e direção nela, não encontraremos em nenhum outro lugar. Por isso, Senhor, que o Senhor desde já me perdoe por não ser um instrumento melhor, mas que por amor às pessoas que vão assistir essa mensagem, o Senhor me use e que assim, ó Deus, nós possamos, de alguma maneira, saber o caminho que estamos trilhando. Fique conosco, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados em Jesus, o texto está no livro de Marcos, no capítulo 5, do verso 35 a 41. Eu já preguei várias vezes sobre esta situação de Jesus acalma a tempestade, mas eu quero trazer uma reflexão inédita, nova, para você. Então, mesmo que você já tenha me ouvido pregar alguns outros sermões sobre esse texto, essa é uma mensagem inédita no mesmo texto. A palavra do Senhor, ela declara o seguinte, deixa eu tirar esses papéis aqui. A palavra do Senhor diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento
e o mar lhe obedecem? Querido, tem algumas situações aqui que eu gostaria de falar para você. A primeira delas é que Jesus Cristo ele dá uma declaração, ele diz assim: vamos para o outro lado. Aqui, a gente já podia passar muito tempo, mas eu não quero gastar tanto tempo assim. Mas Jesus disse, vamos para o outro lado. Sabe o que isso significa? Não importa o que acontecesse, eles iriam para o outro lado. Simplesmente porque Jesus Cristo disse, nós vamos para o outro lado. Não era para eles estarem em desespero, se tão somente crescem no que Cristo Jesus disse. E para mim, esse é um dos grandes problemas do nosso sofrimento. Nós não acreditamos no que Jesus Cristo diz. E a nossa dificuldade, ela é enorme. Porque nós, cristãos, talvez sejamos os maiores inimigos da mensagem de Cristo, porque transmitimos uma mensagem cheia de teologia, mas vazia de Cristo. Esses dias eu estava nas minhas reflexões, né? Enquanto eu caminho, eu fico pensando, correndo, eu estou pensando, eu estou no banho, eu estou pensando. E eu preciso pensar muito porque eu penso mal e penso pouco e penso errado, por isso que eu preciso pensar muito. Mas eu pensei assim, caraca, a gente não entendeu, né? Você já parou para pensar na arrogância humana em colocar a reflexão bíblica, o estudo da palavra de Deus com o nome de teologia? Teologia. Você sabe, né? Teo, Deus, logia, estudo. Estudo de Deus. Aí eu falei assim, caraca, eu fiz teologia. Será que Deus é um objeto de estudo? Primeiro, eu acho que não. Segundo, mesmo que fosse, você realmente acha que a gente ia entender Deus? O estudo de Deus. Vocês sabem que eu digo isso assim etimologicamente, né? Só como reflexão, porque eu sei que essa palavra teologia quer dizer, eu sei, ela quer dizer, olha, teologia é o estudo das coisas de Deus, ou dos assuntos de Deus, pelo menos do Deus bíblico, né, dentro do nosso contexto. Mas nós corremos um grande risco, e quando eu digo nós, você sabe que eu estou me incluindo, que é a gente colocar Deus numa caixinha e impedir, dentro da nossa teologia, que Deus se manifeste como Ele quer se manifestar. O Espírito, Ele sopra para onde quer, do jeito que quer. A gente nunca pode querer limitar a ação de Deus a partir do nosso estudo de Deus. Por isso eu digo, a gente tem dificuldades em crer naquilo que Jesus Cristo disse. Eu já dei esse exemplo, vou dar outros exemplos e quero começar com esse. Jesus Cristo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas a gente não acredita no que Jesus Cristo diz e a gente não obedece o que Jesus Cristo diz. E por isso que a gente fica ansioso, fica preocupado, a gente fica angustiado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber. Porque o que Jesus Cristo falou talvez tenha relevância na nossa mente, mas talvez não tenha relevância no nosso coração. Porque Jesus Cristo disse para você não viver preocupado. Quando eu me preocupo, eu imagino que eu esteja magoando Deus e o meu Jesus. Porque a preocupação é, em alguma instância aí, um pouco de falta de fé. Eu estou preocupado, estou angustiado, estou nervoso, perdi o sono.
Então essa é uma coisa importante. Sabe, a gente trata Jesus mais ou menos como a gente já sabe, né? Lembra quando a gente era pequeno e a nossa mãe falava, na volta a gente compra? A gente sabia, né, que não ia comprar. A gente está esperando comprar essa coisa na volta até hoje. Parece que a gente trata o que Cristo disse do mesmo jeito que a gente imagina quando o pai fala, né, na volta a gente compra. Talvez ele compre. Se der, ele compra. Se não der também, está tudo bem. Mas quando Jesus fala, nenhuma palavra é perdida. Nenhuma palavra foi dita sem perfeição, sem reflexão correta. Então, quando Jesus Cristo disse, vamos para o outro lado, é porque ele ia para o outro lado. Eu não sei se você sabe, mas essa tempestade aqui de Marcos 5 não foi uma tempestade natural, ela foi causada por demônios. Porque os demônios sabiam a intenção de Cristo, que era libertar aquele endemoniado em Gadara. Uma tempestade arquitetada pelo inferno é muito mais intensa do que uma tempestade que acontece por situações normais da vida. Na minha vida e na sua vida, as tempestades acontecem. Algumas delas acontecem porque nós estamos nesse mundo de pecado. Outras, elas são arquitetadas no inferno. É claro que esse tipo de tempestade, talvez você seja alvo de uma tempestade criada, idealizada, arquitetada, promovida e executada pelo inferno, por demônios. Não por um demônio, por demônios. Talvez você esteja sendo cercado, um cerco espiritual na tua vida. Esses sofrimentos e essa demanda, ela é muito mais intensa. Agora, se eu creio no que Jesus Cristo disse, ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo, eu vou ter o bom ânimo no meio da tempestade, porque eu creio no que Cristo disse. Perceba que eu não estou dizendo para você acreditar em mim, para você acreditar numa igreja, para você acreditar numa teologia. Eu estou falando para você crer em Jesus. Só que se você não conhecer Jesus, você vai fingir que acredita em Jesus, vai fingir que você é um cristão e você está lascado nessa vida. Você vai viver o na volta a gente compra a toda a tua existência frequentando igreja, sendo diácono, presbítero, ancião, abrindo, fechando igreja, cantando em conjunto, cantando em coral. Tua Bíblia pode estar toda grifada e você está eternamente perdido, porque você não entendeu que não é uma Bíblia grifada que te salva, não é ser dizimista que te salva, não é você abrir e fechar a igreja que te salva, não é você declarar que ama Jesus que te salva. A única forma que existe nesse planeta de você se tornar de um ser mortal para um ser que viverá eternamente, né? Que viverá para sempre, é você sendo íntimo de Jesus. Essa intimidade é a única capaz de fazer com que a tua crença saia da mente, vá para o coração e nessa integralidade as tuas execuções, as tuas palavras, os teus hábitos dignificarão o teu Criador. Então é assim, se não é para viver preocupado, me deixa andar de bermuda e chinelo. Se não é para viver angustiado, mesmo que esteja faltando algumas coisas, e acredite, as coisas faltam a todos nós, falta amor, falta paciência,
falta dinheiro, falta santidade, falta alegria, falta saúde física, falta uma visão melhor, falta estudo, tudo falta para todos nós. Mas mesmo que as coisas me faltem, elas faltam, eu vou continuar de chinela havaiana. Porque o meu Senhor, o dono do universo, ele se vestiu em pele humana e disse assim para mim: Ivan, viva a vida leve. Ivan, não fica preocupado não. Deixa que eu cuido de você. Você não sabe se cuidar, mas eu sei cuidar de você, Ivan. E esse Jesus que nunca mentiu, ele disse: olha, você vai passar por aflição, você vai em algum momento bater o carro, em algum momento você vai falar o que não deve, em algum momento você vai ter que enfrentar o luto, em algum momento, Ivan, você vai cair, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci o diabo, eu venci o inferno, eu venci os fariseus, eu venci o sinédrio, eu venci tudo. Eu venci a bondade dos bons. Tem uma frase que diz assim: Deus me livre da bondade dos bons. Deus me livre da bondade. Deus venceu, Jesus venceu tudo. E Ele é quem diz para você não viver preocupado. Parece para alguns ridículo. Não, veja bem, Ivan, a gente precisa do equilíbrio, a gente precisa, Ivan, não é bem assim, a gente precisa comparar, a gente precisa então criar uma teologia para poder desacreditar em Jesus, que era tão simples, que os analfabetos da Galileia entendiam, que as crianças entendiam, mas aqueles que têm estudo, eles não querem acreditar, então eles criam uma teologia e dizem assim: não, você está salvo. Hoje assisti um sermão extraordinário, queria saber o nome do pastor, sermão maravilhoso, pontual, bíblico, sabe, um sermão de Deus, um sermão que fala a qualquer mente, a qualquer coração, um sermão simples, um sermão incrível, um sermão do céu para a minha vida, para a vida da minha família, para as pessoas que assistiram, um sermão extraordinário. Mas a gente quer criar uma teologia para poder participar do plano da salvação. Sabe, a gente precisa aprender a confiar em Jesus. Jesus disse: nós vamos para o outro lado. Então a gente vai para o outro lado. Se Jesus Cristo disse que você está salvo, meu amigo, você está salvo. Se Jesus Cristo disse que Ele te ama, mesmo que você caia 1000 vezes no mesmo pecado. Você prometeu nunca mais pecar, você cai a tua vida inteira nesse maldito pecado. Você acha que isso altera o amor de Deus por você? Se Ele disse que Ele te ama, Ele não está mentindo. A Bíblia diz no texto que nós lemos aqui de Marcos 5, você que chegou depois, etc., acompanha Marcos 5, 35 a 41, você pode ir compartilhando essa mensagem, sempre é importante a gente levar, mas a Bíblia aqui diz que eles deixaram a multidão. E às vezes a gente precisa deixar a multidão, sabia? A gente precisa deixar a multidão. Às vezes a gente precisa deixar algumas coisas para trás, a gente precisa deixar talvez o passado para trás, né? Deixar o passado para trás. Sabe, Deus me deu a alegria de ser professor de Bíblia por 4 anos. Deus me deu a alegria e foi uma época linda e maravilhosa. Depois Deus me deu a alegria de ser pastor do distrito do Tingui, em Curitiba. Foi uma época maravilhosa. E depois Deus me deu a alegria de ser pastor da Igreja Central de Campo Grande. Foi uma época maravilhosa. Depois Deus me deu a oportunidade de servir
na associação, né? Dos departamentos lá de evangelismo, não sei o quê, e foi uma época maravilhosa. Depois Deus me deu a alegria de ir trabalhar na Novo Tempo e cuidar da escola bíblica e de fazer o programa Lugar de Paz, e foi uma época maravilhosa. E aí depois eu fui ser orador do Está Escrito, da Voz da Profecia, e foi uma época maravilhosa. E depois eu saí de tudo isso e fui morar nos Estados Unidos e fiquei lá por quase 4 anos, e foi uma época maravilhosa. E agora eu estou aqui no Brasil, no interior de São Paulo, e está sendo uma época maravilhosa. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que eu, Ivan, não tenho o direito de viver do passado. O melhor tempo da minha vida é hoje, é agora. É agora. A gente tem que deixar a multidão para trás. Talvez você precise deixar um casamento, sabia? Talvez você precise deixar um casamento. Talvez você precise deixar um emprego. Mas para você estar com Jesus, em algum momento você vai ter que deixar alguma coisa. A gente tem que deixar muita coisa para trás. Às vezes a gente tem que deixar o nosso orgulho para trás. Às vezes a gente tem que deixar a nossa vaidade para trás. E a gente tem que entender deixa eu tentar explicar isso para você. As pessoas nos magoam. Ponto. Até o último dia da sua vida, haverá pessoas que irão magoar você, mas você também vai magoar pessoas. Porque essa é a realidade humana. As pessoas, elas não sabem exatamente como falar com a gente. Elas não sabem exatamente como interagir com você. E nessa minha volta para o Brasil, eu vejo uma coisa que é assim, eu só fico observando. Porque estava nos Estados Unidos, etc. E você sabe, eu não sou pastor da Igreja Adventista, mas sou pastor, sim, com muita alegria, com muita felicidade. Sou pastor da minha família, sou pastor de quem quer ser pastoreado por mim na internet ou em qualquer lugar. De tal maneira que eu percebo uma coisa, né? As pessoas, elas se importam com títulos. Como se importam, né? Então, assim, é o professor fulano de tal, é o doutor fulano de tal, é o pastor fulano de tal, porque parece que o título qualifica ou valoriza a pessoa. Essa é uma das loucuras humanas, né? Doutor, né? Seja médico, ou porque tem doutorado, ou doutor. Aquele lá, o pastor, né? Uma autoridade eclesiástica. O outro é professor, ou seja, ele detém conhecimento. Como é importante esse negócio de título para as pessoas. E agora que a gente voltou para o Brasil, a gente encontra muitos pastores. E eles não sabem como me chamar. Porque eles sempre me chamavam de pastor. Agora eles não sabem como me chamar. Então eles olham assim, ô Ivan, ô camarada, ô amigo. Eles não sabem se chama de pastor, se não chama de pastor. É pastor ou não é pastor? Chama ou não chama? E assim, eu só fico observando a reação de cada um. Tem alguns que no particular me chamam de pastor, mas publicamente é Ivan. Como se isso tivesse algum tipo de relevância. Como se um título, como se o fato de ter feito teologia ou ser um pastor tivesse algum peso para a pregação do evangelho ou para quem eu sou. Você acha realmente que me chamar de pastor ou não me chamar de pastor muda o quê?
Meu nome de batismo é Ivan. Você me chama como você quiser, mas o meu nome de batismo é Ivan. Se você quiser de alguma maneira honrar meu pai e minha mãe, você me chama de Ivan. A gente precisa deixar para trás, talvez, alguns pontos da nossa teologia, da nossa doutrina, das nossas atitudes. Vocês sabem que eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e essa igreja, que é a igreja que acolhe a mim e a minha família, poderia ser outra, mas é essa igreja, é uma igreja que eu acredito que busca a compreensão bíblica, que busca seguir a palavra de Deus. Essa igreja, ela reconhece que ela não tem toda a verdade bíblica. No seu corpo doutrinário, essa igreja crê que há muito mais coisas para se aprender, para se refletir, para crescer, coisas para tirar, coisas para acrescentar. E eu acho que essa é a compreensão de toda e qualquer denominação. É assim que deve ser. De tal maneira que eu acredito que, se é possível usar a expressão teologia, ela deveria ser simples. E nós deveríamos pensar e orar como Davi. Davi, ele diz assim: Senhor, vê se há em mim alguma coisa errada. Nós deveríamos dizer: Senhor, existe alguma coisa errada? Existe alguma multidão que eu preciso deixar? Existe alguma coisa que eu preciso deixar? Eu tenho muitas coisas para deixar para seguir Jesus. Porque se eles não deixam a multidão, eles não vão para o outro lado. Eles precisaram deixar a multidão. Você precisa se perguntar isso. Eu não sei a resposta para a sua vida. Eu sei das minhas lutas pessoais, das minhas angústias, dos meus pecados, das minhas falhas. Você precisa buscar a Deus para saber qual é a multidão que você precisa deixar. E o texto de Marcos 5, ele vai dizendo, olha, que Jesus estava na popa, né? Você sabe que na proa, a proa é frente, a popa é atrás. Quem vai na proa? Vai na proa quem tem poder, quem tem autoridade vai na proa. Quem é mais vai para a popa, vai lá para o fundo. Vai lá, Jesus estava onde? Claro que Jesus estava na popa. Se você quer encontrar Jesus, você não vai encontrar ele nos palácios, nos governos. Você não vai encontrar Jesus nos ternos de 15 mil dólares. Você não vai encontrar Jesus nas bolsas de grife. Você vai encontrar Jesus sempre na popa. Você vai encontrar Jesus sempre de chinelo de dedo. Porque Jesus é assim. Jesus, ele veio mostrar para a gente que a gente inverteu todos os valores. E vocês sabem disso, né? A gente é tão maluco, a sociedade ela está cada vez mais maluca, né? Só tem doido nessa vida. O Suassuna, ele disse assim, né? Na minha família só tem maluco. O menos louco de nós junta a pedra para a gente tacar no avião. Suassuna, né? Brincando, disse isso. Mas a gente é tão maluco que a gente humaniza os animais e animaliza os homens. Animaliza o ser humano. Vocês sabem que eu sou apaixonado por animais, amo animais, tenho cachorrinho. Meu cachorrinho é um cachorrinho de Jesus. Sempre gostei de bichinhos, sempre, minha vida toda. Mas há uma distorção aí. Porque a gente tem humanizado os animais e animalizado o homem. Não pode aparecer um cachorro que alguém já põe lá. Este doguinho precisa de um lar.
Se quiser adotar, entre aqui, não compre animais, adote animais, tá tudo certo, concordo. Agora, me parece que essas mesmas pessoas que são tão sensíveis com os animaizinhos, deveriam ser, né? Me parece que deveriam ser 10.000 vezes mais sensíveis a um morador de rua. Há pessoas que estão morrendo. Eu me lembro que havia uma luta dos ecologistas para não duplicar a Serra do Cafezal, né, que liga Curitiba a São Paulo de Curitiba, porque ia abalar o ecossistema daquela região de tal maneira que poderia prejudicar uma colônia de periquitos. Com todo respeito e com todo amor aos animaizinhos que nós devemos. Mas não dá para a gente perder vidas humanas para salvar periquito. Nós não podemos animalizar o homem e humanizar os animais. São as nossas distorções. O título é mais importante de quem você é. Deus me deu a alegria de ter irmãos muito inteligentes. O meu irmão mais velho, que é do meio, ele passou no vestibular dele na Universidade Federal do Paraná para Direito. Isso há muitos anos atrás. Hoje ele é procurador. E eu me lembro da indignação dele, porque as pessoas, ele via diferença. A pessoa estava numa roda, nem dava bola para ele, estavam nem aí para ele. Até que alguém perguntava: e você? O que você faz? Ele falou assim: eu faço direito. Aí já aumentava o interesse dela por ele. Ela falou assim: faz direito aonde? Na Federal. Opa! Meu amigo, mudava o tratamento. Mudava tudo, porque ele fazia direito na Federal. Porque na loucura humana, o quanto você estudou vai definir o quanto de importância, atenção, tempo e afeto eu vou destinar a você. Dependendo de dos títulos que você tem, ou do dinheiro que você tem, ou da aparência que você tem, eu vou te tratar de um jeito, dependendo de outro. Isso é loucura humana. Jesus estava na polpa. Jesus vem nessa terra e ele diz assim: não, quem quer ser o primeiro, vá lá para o último lugar, não é nem no meio, não, lá para o último lugar. A gente não quer o último lugar, os últimos lugares são rebaixados. Veja aí o Campeonato Brasileiro, né? A gente não quer saber. A gente não quer saber se a seleção brasileira estava 30 jogos sem perder. A gente quer saber o seguinte: perder uma vez, rua para todo mundo. Porque ou é primeiro ou ninguém quer saber. Ninguém quer saber quem foi o segundo lugar do Campeonato Brasileiro de 1998. Ninguém nem sabe quem foi. A gente quer saber quem é o primeiro. Então, ir para o último, ninguém quer ser o segundo, que vai querer ser o último. Mas Jesus disse: no meu reino, que não é esse buraco aqui, o maior é o que mais serve. O maior não é o presidente. O maior não é o deputado. O maior não é o que tem olho azul. O maior é o que mais serve. É aquele que se dedica pelo outro. E aí então, aparecem os discípulos dizendo assim, né? Estamos chegando, estamos indo para o final, viu? É a última parte que eu quero trazer para você, porque daí os discípulos acordam Jesus. Ele fala assim: você não se importa que a gente morra, não? Que é a incredulidade
e o ataque que nós fazemos a Deus até hoje. Você não se importa comigo, ó Deus, você não me ouve, ó Deus. Parece que quando a gente coloca um ó antes de Deus, dá uma aura espiritual, então a gente diz assim, ó Deus. Esse ó é maravilhoso, né? Ó Deus, não te importa que perecemos, ó Deus, você não se importa comigo. Ó Senhor, o Senhor não responde a minha oração. Ó meu Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Acho que você, sabe, às vezes eu fico tentando escolher a palavra aqui para tentar ser mais claro. É assim, tem gente que ama mais a bênção do que o abençoador. Enquanto você amar mais as bênçãos de Deus do que Deus, você vai continuar com uma vida miserável, uma vida medíocre, uma vida de acúmulo de fracassos, de tristeza, porque você não entendeu. Porque simplesmente você não entendeu. Nada é mais precioso do que a presença de Cristo. Nada é mais glorioso do que a presença de Cristo. Eles estavam com Cristo no barco. Foi Ele que inventou as rosas. Foi Ele que inventou os lírios, as petúnias. Foi Ele que inventou a pitanga. Foi Ele que inventou o açaí. Foi Ele que inventou o Caribe. Ele, da mente dele, Ele é o criador das Maldivas, de Bora Bora, de Koh Phi Phi, dos cânions. Ele é o criador das cascatas, das cascatas do Niágara. Ele é o autor do animalzinho, do cachorrinho. A presença dele é maior do que qualquer bênção. Mas os discípulos, como todos nós, preocupados com o umbigo deles, preocupados com a dor de barriga deles, preocupados com a unha encravada deles, preocupados com a conta, preocupado com o que não tem vestido para ir no casamento, preocupado o que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer. Olha só como eu estou magoado porque estão falando mal de mim, como eu estou magoado porque não fizeram isso que deveriam fazer, porque a gente é 100% centrado em nós mesmos. Eles não entendiam que eles tinham Jesus. Jesus Cristo, ele disse assim, olha, não tem comunhão entre luz e trevas, tá? Onde tem luz não tem trevas, onde tem trevas não tem luz. Pode estar o maior breu escuro, 100% escuro. Se acendeu uma luz, ali onde a luminosidade alcançar, acabou as trevas. Onde tem trevas não tem luz. Onde tem luz não tem trevas. Jesus, a luz do mundo. Jesus estava no barco. Jesus abandona as cortes celestiais, ele abandona o comando dos exércitos do céu. Ele, o dono de tudo, dono do ouro, dono da prata, dono dos anjos, dono de tudo que vive, estava ali com eles, a maior de todas as dádivas. E eles falando assim, você não se importa com a gente? Como que eles podem falar isso para Jesus? Jesus veio se tornar humano. Como que ele pode falar que não ama? Como que você pode chegar para Deus e falar assim, Deus não me ama? Tem uma bobagem que eu canso de ouvir por aí, o indivíduo falando assim, eu não tenho nada a pedir, eu só tenho a agradecer, porque Deus com certeza tem casos mais urgentes para atender do que o meu. Eu não vou nem comentar essa frase, porque eu acho que você já entendeu, né? Como se Deus tivesse tempo limitado, como se ele estivesse escravo do tempo e ele não consegue fazer 3 quatrilhões de coisas na sua vida ao mesmo tempo e na vida do universo. Ou como, eu sou tão autossuficiente, estou tão bem, que eu vou deixar Deus para os outros.
Meu amigo, o problema não é a gente pedir. Eu peço todos os dias para Deus tudo que eu quero. Mas não é isso. Deus está com você porque Ele disse o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, Ele está com você. Do mesmo jeito que Ele estava no barco, Ele está com você. Ter a presença de Cristo é a maior bênção impensável que o ser humano pode ter. Só que a gente acha que só vai ter a real compreensão disso quando a gente estiver no céu. Engraçado, o diabo queria que esse planeta virasse o seu centro. O diabo queria que esse lugar fosse o reino dele, o centro do governo dele no universo. E aí ele, usurpou, roubou, porque ele é ladrão. Esse planeta não é dele, você não pertence a ele, a natureza não pertence a ele, o segredo da vida não pertence a ele. Então, o demônio, que é um ladrão, queria que esse lugar, ele queria usurpar, ele é um posseiro, certo? Invasor de terras. Esse demônio, ele queria que esse lugar fosse dele. Aí Jesus Cristo pega e diz assim: pois é, o lugar que você queria que fosse a tua base de rebelião eterna, pois agora vai ser o centro de todo o universo, porque o lugar onde Deus mora agora, Deus vai se mudar, e Deus vai sair do terceiro céu, e Ele virá a essa terra, e Ele vai reformular essa terra, e Ele vai fazer tudo novo de novo, e nada do que existe aqui vai existir, e esse lugar vai ser o centro do governo de Deus, e não do centro do governo do diabo. O diabo queria que a gente se separasse de Deus, só que em Cristo Jesus, Jesus se torna ser humano, ele se torna humano, e aí então ele cria laços com a humanidade muito mais profundo. Os nossos laços hoje são muito mais profundos com Deus do que eram antes do pecado, porque antes do pecado Jesus não era homem. Antes do ser humano pecar, nós éramos criaturas de Deus, mas Deus não era homem. Jesus se fez homem, ele permanece homem, ele é 100% Deus, ele é 100% homem, e os laços que agora nós estamos unidos são muito mais profundos do que eram os laços antes de pecar, ou seja, o diabo quis romper, Deus cria um laço eterno com a humanidade. A terra que era para ser o centro do governo da maldade vai ser o centro do governo da eternidade. Deus habitará conosco, e o Deus estará conosco, e essa terra será o tabernáculo, e Deus estará como... Se alguém quiser falar com Deus, vai ter que vir para a terra, em qualquer lugar do universo, porque aqui vai ser a base de tudo. Se qualquer anjo quiser estar na presença de Deus, é aqui, nesse lugar. Então, como assim que os discípulos acordam e falam assim: você não se importa que a gente morra? A presença de Deus é a maior bênção. Como é que você tem a coragem de falar: Senhor, o Senhor não me responde, o Senhor não me ouve, o Senhor... Quando a gente faz isso, a gente está atacando o caráter de Deus. Nós estamos ferindo o nosso Criador. É como se você xingasse de palavrão alguém aqui na terra, uma ofensa. Você pode questionar o meu caráter. Você pode duvidar de quem eu sou, você pode duvidar do que eu estou pregando, você pode nunca querer me ouvir, me ver na vida, tá tudo certo.
Agora, você duvidar do caráter de Jesus, que Jesus se esqueceu de você porque você não tem importância para ele, a gente comete essas loucuras, a gente humaniza os animais, animaliza o ser humano e a gente quer humanizar os pecados humanos em Jesus. Como se ele tivesse o culpado, como se ele tivesse se esquecido, como se ele tivesse nos abandonado, como se ele não se importasse com a gente. Os discípulos foram lá dar de dedo na cara de Jesus: peraí, você manda a gente para cá e você não se importa com a gente, olha aí, você está dormindo. Sabe o que talvez Deus esteja fazendo enquanto você ora? Enquanto você está desesperado, talvez Deus esteja dormindo mesmo. Simbolicamente falando, tá? Antes que me acusem de heresia. Sabe, às vezes Deus não precisa fazer nada, Ele só precisa estar ali. Porque onde Jesus está tem paz, onde Jesus está tem prosperidade, onde Jesus está existe segurança. Onde Jesus está existe quebra de correntes da maldade. Onde Jesus está, existe alegria, felicidade. O que você precisa disso? Você precisa da presença de Jesus. Você não precisa que ele pague uma conta de luz para você. Você não precisa que ele faça você passar em medicina na federal porque você não tem dinheiro para pagar a faculdade particular. Você precisa de Jesus, porque onde Jesus está, tem dinheiro. Dinheiro, entenda bem, dinheiro para aquilo que contribui para o teu propósito, porque se for propósito de Deus que você faça medicina, pode ser que seja a mensalidade de 20 mil reais por mês. Você acha que vai ser algum problema para Jesus? Onde Jesus está, os problemas, eles vão embora, porque Jesus é a solução, Jesus é a grande chave para tudo isso. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Agora, infelizmente tem gente que acha que isso é teologia barata. Como que Jesus pode ser uma teologia barata? Como que a confiança plena em Jesus e somente em Jesus pode ser parcial e não toda a verdade? Pois Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer verdade, você não vai estudar doutrinas e teologia. Se você quer verdade, você vai conhecer Jesus, porque conhecer Jesus é tudo. Você quer verdade, é em Jesus que você procura, não é na doutrina. Você quer verdade, não é numa igreja, é em Jesus. Você quer verdade, é Jesus. É só Jesus. O que você precisa é de Jesus habitando em você, é de Jesus habitando na sua casa. É isso o que você precisa. Você não tem problemas, você tem distanciamento. Aí Jesus é repreendido pelos discípulos de maneira ridiculamente absurda. Aí vem a sequência das repreensões. Os discípulos repreendem Jesus, Jesus repreende o mar, o vento, e depois repreende os discípulos. Você acha que Jesus precisava acordar para acabar com a tempestade? Você acha que Jesus precisava dar a ordem verbal? Você acha que para o mar se acalmar? Você acha mesmo que Jesus tinha que acordar para resolver o problema? Quando Jesus está no barco, o mar pode entrar dentro do barco, não tem problema nenhum. Se Jesus está no barco da vida, está tudo certo. Está tudo certo. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família. Convide Jesus para estar com você. Todo o resto se dissipará. Toda dor, todo sofrimento, toda angústia, tudo vai se dissipar. De um jeito ou de outro, do jeito que Deus quiser.
do jeito que Deus quiser. Esses dias eu vi um camarada falando assim, para mim fez sentido. O camarada ganha 20 mil reais por mês. Pega a visão, irmão. 20 mil reais por mês. Ele está feliz da vida porque ele já tem algum tempo que ganha isso, então ele já tem a casinha dele, ele tem o carro dele, ele consegue comer fora de vez em quando, ele consegue fazer uma viagem boa uma vez por ano nas férias, ele está feliz da vida. Um outro camarada ganha, pelo mesmo tempo, o mesmo valor, 20 mil reais. Ele está endividado, ele está triste, ele está infeliz, ele está depressivo, ele não consegue se entender corretamente na percepção dele, ele é um fracassado porque ele ganha 20 mil reais. É o mesmo dinheiro, pessoas diferentes. Tem gente que enfrenta o luto de um jeito, tem outra pessoa que é luto, enfrenta de outro. Tem gente que passa por dificuldades financeiras de um jeito, tem gente que passa dificuldades financeiras de outro jeito. Às vezes Deus muda as circunstâncias, às vezes Deus muda a pessoa e não as circunstâncias. Eu não sei como Deus vai solucionar o teu caso na tua vida, porque Ele é Deus, não sou eu. Ele tem a solução para você, seja mudando a tua mente, mudando o teu coração, mudando as circunstâncias, resolvendo imediatamente, resolvendo daqui a 10 anos. Deus sabe como é o melhor para você. Agora, o que você precisa é de Jesus na sua vida. O que você precisa é que Jesus esteja no barco da sua vida. E é por isso que você tem que convidar Ele todos os dias, para estar com Ele, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Eu quero encerrar com uma oração, mas quero antes agradecer a você, que tem sempre compartilhado as mensagens de fé, amor e esperança. Eu quero ter a possibilidade, sempre que eu puder, sempre, não posso dizer que vai ser todo sábado, mas sempre que eu puder, sempre que eu não estiver pregando ou em alguma situação, eu quero estar aqui com você às 11 horas da manhã, tá bom? Eu já tenho o sermão definido para o sábado que vem. Definido. Mas vai ser surpresa. Mas eu vou dizer para você, é bíblico, é lindo e vai te ajudar a colocar Jesus no barco da sua vida. Tá bom? Então eu quero estar com você às 11 horas da manhã aqui no Instagram. Tá bom? Deus abençoe você, obrigado por estar aqui. Se você puder compartilhar, compartilhe. Se puder compartilhar, compartilhe. Leve esperança. Deus abençoe você, hoje e sempre. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Nos ajude, Senhor, a crermos na Tua palavra. Quando o Senhor falar, que possamos obedecer. Que possamos, pelo Teu poder, abandonar as multidões para seguir o Senhor. E que possamos entender que a Tua presença é maior do que qualquer bênção. Que a Tua presença esteja no nosso lar, no nosso coração, na vida de nós e de nossa família, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, um grande abraço para você. Fique com Jesus. Tchau.